Bom, parece que eu estava certo. Depois dos últimos capítulos de One Piece, ficou claro com uma pica do Kizaru que o poder final do Luffy será o de compartilhar o seu modo Nika com todos os seus aliados. Nesse caso, eu sinceramente não sei se eu gostaria de estar certo, mas é inevitável que eu esteja. Então sim, teremos um final de One Piece muito parecido com o de Naruto, quando ele compartilhou o manto da Kyuubi com todos os seus aliados durante a Quarta Guerra Ninja. Vamos entender como Oda vem construindo a história para que isso venha a acontecer e falar sobre as consequências disso agora, mas não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando, porque falta muito pouco pra gente reunir 900 mil tripulantes aqui nesse canal, beleza? Então eu conto com a sua inscrição, com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é sobre a origem da lenda do Deus do Sol Nika. O Deus do Sol foi mencionado pela primeira vez na história lá durante o arco de Skypiea, quando o pessoal da Ilha do Céu estava realizando um ritual de sacrifício em que eles pretendiam sacrificar uma mulher. Que eu duvido muito, né, sinceramente, que o Deus do Sol que a gente conhece realmente quisesse que alguém fosse morto em nome dele. Ou talvez isso seja parte da confusão e da dúvida que existe em torno da benevolência de Nika, assim como vimos em Elbaf, né, onde Nika é chamado de Deus da libertação e Deus da destruição, dependendo da crença e da visão de cada um. Enfim, só um ponto pra gente refletir aqui. O ponto mesmo é que foi apenas através do Who's Who, lá no arco de Wano, que voltamos a ouvir falar novamente desse deus, e essa é a parte mais importante para esse vídeo. Durante a sua luta contra o Jinbe, Who's Who comenta o seguinte, abre aspas, aparentemente havia uma figura para quem escravos rezariam num passado distante, um guerreiro lendário que eles acreditavam que um dia os libertariam. Fecha aspas. Essa frase pode ser interpretada na sua forma mais literal, com o Deus do Sol Nika libertando os escravos da prisão, mas a segunda interpretação possível é a de que Nika traria a liberdade para as outras pessoas através do seu próprio poder, transformando as pessoas ao seu redor em seres tão livres quanto o próprio Nika, que foi alguém que conquistou a liberdade máxima nesse mundo através do seu poder. Então essa frase pode muito, e eu acredito fortemente que seja uma forma do Oda sugerir que a forma como Nika libertava pessoas no passado e como o Luffy irá fazer também será através do compartilhamento dos seus próprios poderes com essas pessoas. E como isso seria possível? Muito simples, e a resposta já foi entregue. No arco de Elbaf, descobrimos que Imo compartilha parte do seu poder com os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados, o que inclui imortalidade, teletransporte, comunicação telepática e etc. Isso já seria motivo o suficiente para justificar que o Luffy também pudesse fazer o mesmo, mas nos últimos capítulos isso ficou ainda mais cuspido na nossa cara do que nunca. Testemunhamos Imo, depois de possuir o corpo da Cavaleira Sagrada Gunko, criar um verdadeiro exército ao possuir o corpo dos gigantes de Elbaf, incluindo Dory e Brog, para tomar o país. Na verdade, só para deixar explicado, Imo usou uma habilidade chamada Domi Reverse, que pode ser traduzida como domínio reverso, onde ela invoca um círculo mágico e substitui a versão original do alvo por uma versão demoníaca, com chifres e asas de demônio e assumindo um tamanho colossalmente maior do que suas versões originais. Não sabemos todos os detalhes dessa habilidade, mas pode ser que realmente exista um domínio, uma realidade paralela onde habitam as versões demoníacas de todos os personagens que conhecemos. Para quem assistiu Solo Leveling, é como se fosse o mundo do sono eterno, que é a dimensão paralela onde residem todos os soldados das sombras do Sun Jin-woo, enquanto eles, não são invocados no mundo humano. E para quem quiser uma outra referência, o filme de terror Nós também aborda essa questão de um submundo, uma dimensão paralela à nossa, onde as versões malignas de cada um de nós habita e sobe para o mundo real para nos assombrar. Quem não assistiu, esse filme vale muito a pena vocês assistirem. Então, apesar de ainda não termos visto, é possível que exista essa dimensão paralela para onde foram enviadas as versões originais dos gigantes de Elbaf. Por enquanto, ainda não sabemos o nome da Akuma no Mi de Imo, então existem apenas palpites por enquanto, que eu quero comentar alguns aqui com vocês. Por exemplo, a fruta do abismo do meu brother Tassiano, a fruta do vazio, uma das minhas favoritas, para simbolizar o vazio que é
representado por Imo o século perdido, né, o século vazio, o trono vazio e até a noção de vazio do espaço, já que vários personagens fazem referência a diferentes corpos celestes, né, no mundo de One Piece, como os Gorosei e as armas ancestrais representando os planetas do sistema solar, Nika representando o Sol, Barba Negra provavelmente representando a Lua, então Imo poderia representar o vazio, a matéria escura que habita o espaço. E também existe a teoria da fruta do diabo, que é traduzida literalmente como Akuma no Mi, mas para não ficar redundante, talvez a gente possa imaginar o seguinte nome, Aku no Mi, como uma abreviação da palavra Akuma. Esse é um nome que eu acho muito interessante porque faz inclusive uma referência muito bacana ao vilão de Samurai Jack, que se chama, olha só, Aku. Esse vilão tem esse nome justamente por ele ser baseado em um demônio do folclore japonês, baseado também no nome Akuma. E o que chama ainda mais a atenção nesse vilão é que ele tem essa aparência majoritariamente de uma silhueta preta, muito parecido com a imagem de Imo até agora, que só aparece em forma de uma silhueta preta. E o meu medo, galera, é que a verdadeira aparência de Imo já tenha sido revelada desde sempre, e ela realmente seja essa grande sombra preta que a gente vê desde sempre. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas decidiram lançar um boneco de pelúcia oficial de Imo, que é basicamente essa silhueta preta que a gente conhece. Então eu não sei se a galera do merchandising só cansou de esperar o Oda e decidiu vender bonequinho antes mesmo de saberem a real aparência do personagem, ou essa sempre foi a real aparência de Imo, uma grande sombra preta, assim como o Aku, o vilão de Samurai Jack, também é, pelo menos na maior parte da sua composição visual. E somado a isso, Aku, no caso o vilão de Samurai Jack, também possui a capacidade de, olha só, se transformar o seu corpo livremente nas mais variadas formas que ele quiser, incluindo a forma de um dragão oriental, que o Oda gosta bastante, e outras formas ainda mais bizarras do que essa, exatamente como vemos Imo fazer ao moldar o seu corpo de uma forma bizarra para tentar impedir a fuga do Sabo em Marijoa. Enfim, eu acho que Aku no Mi é um ótimo nome, mas a gente também pode pensar em outras variantes desse mesmo nome, como Hito no Mi modelo Akuma ou Hito no Mi modelo Majin. Ou no pior dos casos, a Akuma no Mi de Imo não possui um nome propriamente dito, assim como esse parece ser, né, o caso dos Gorosei, por exemplo. Quando os Gorosei apareceram em Egghead, não tivemos os nomes completos das suas Akuma no Mi, mas sim apenas os nomes das criaturas a quem eles representavam, já que eles provavelmente foram os primeiros usuários desses poderes, e como eles eram, ou são, né, virtualmente imortais, os seus poderes nunca foram canalizados na forma de frutas, e por isso nunca foram devidamente catalogadas com um nome específico. Então, quando finalmente tivermos a introdução oficial de Imo na história, talvez o Oda nem coloque um nome oficial para a sua fruta e decida colocar a imagem de Imo e um quadro ali de apresentação apenas escrito Akuma. Isso sim ia ser legal, hein? Mas enfim, falado então sobre o nome, vamos então para o próximo ponto. O ponto é que Imo foi capaz de criar um exército de gigantes encapetados, e eu acredito fortemente que ela consiga fazer isso com o próprio Luffy também, gerando assim o Nika do mal, né, inclusive, né, mencionado na história da lenda de Elbaf, essa dualidade sobre a benevolência e a maldade de Nika, e depois eu até quero fazer mais um vídeo sobre isso, porque isso pode muito bem acabar sendo o motivo da destruição da Ilha dos Tritões. Mas segura, galera, guarda essa pauta que depois a gente vai falar melhor sobre isso em um outro vídeo. O ponto é que Imo, são vários pontos, né? O ponto é que Imo vem se mostrando uma existência cada vez mais poderosa, a ponto de ser capaz de possuir e controlar os corpos de outras pessoas, seja através do domínio reverso, como ela fez com os gigantes, seja através de uma possessão direta, assim como ela fez com o corpo da Gunko. Galera, não esqueçam que ainda tem isso. Imo pode até ter controlado os gigantes, mas eles pelo menos ainda parecem se comunicar por conta própria, mas no caso da Gunko, esse foi um controle e uma possessão direta por parte de Imo. E talvez, né, o que explica a diferença de um para o outro é que os Cavaleiros Sagrados possuem uma marca em seus corpos, que é justamente o que concede a eles a imortalidade e outras habilidades concedidas por Imo.
Então talvez, por eles já terem realizado esse pacto antes, Imo pode acessar os seus corpos de forma direta e com ainda mais facilidade do que o que ela fez com os gigantes. Mas enfim, então se Imo é capaz de criar um verdadeiro exército de demônios, isso é um motivo a mais para que o Luffy também possa fazer o mesmo, até porque estamos falando de figuras diametralmente opostas aqui. Imo como alguém que representa o controle absoluto sobre as outras pessoas e Nika como alguém que representa a liberdade absoluta para as outras pessoas. Somente a liberdade máxima pode combater o controle absoluto, por isso o Luffy será capaz de fazer com que todos ao seu redor também possuam os poderes de Nika. Claro, galera, não é porque Imo é capaz de fazer isso que o Luffy necessariamente também será capaz de fazer o mesmo, só que, né, de maneira oposta. Um não é necessariamente a causa do outro, mas ainda assim, os poderes de Imo servem como um precedente sendo aberto no mundo de One Piece para que o Luffy possa fazer o mesmo no caso de maneira oposta. Isso é tão certo de que vai acontecer que durante a transformação do Brogy em demônio, ele comenta que sente como se pudesse fazer qualquer coisa no mundo. Exatamente as palavras do Luffy quando ele desperta o modo Nika. Olha só ali, galera, o paralelo sendo feito. O problema é que o Brogy não sabe que essa é apenas uma falsa sensação de liberdade e quem irá realmente mostrar a ele o que é a verdadeira liberdade será o Luffy. Mas eu não acho que isso vai acontecer agora em Elbaf, tá, galera? Eu acho que isso deve acontecer só mais pra frente, quando essa guerra mundial em One Piece chegar até Marijoa. Só quando o Luffy chegar com o seu navio, a sua frota de aliados e a porra toda, né, o seu próprio bando e todo mundo, aí sim, talvez a gente veja a galera se transformando em Nika pra combater o exército de demônios de Imo. Galera, imagina ali, galera, todos os demônios em Marijoa ali, né, na parte de cima da Red Line e depois lá na parte de baixo, no caso o Luffy, toda a sua frota ali transformada em Nika, e a gente vê aquela cena ali, sabe, de anjos demônios que estão ali prestes a se inverter porque Imo vai ser destronado. Enfim, uma loucura visual completa. Agora, o meu medo quando isso acontecer é o mesmo de vocês, é que tudo isso se torne uma grandíssima piada, todo mundo virando Nika, rindo pra caralho, caretas e piadas pra todo lado, e parte da seriedade e da epicidade que um momento como esse deveria ter vai ser um grande show do Looney Tunes, com todo mundo se esticando e fazendo careta pra todo lado. Podem anotar, galera, que isso vai sim acontecer. Já um segundo medo que eu vejo muita gente comentar é sobre isso acabar banalizando o modo Nika e o Luffy, né, deixar de ser especial por isso, deixar de ter uma transformação única na série. De fato, isso vai sim acontecer, mas a gente precisa lembrar que isso combina perfeitamente com a temática do Deus do Sol. O Deus do Sol existe para oferecer a liberdade para as outras pessoas, não só pelas suas próprias ações, mas por incentivar as outras pessoas a se tornarem suas aliadas. Inclusive, né, isso até me lembra da fala do Mihawk sobre o Luffy ter o poder mais assustador do mundo, que é justamente o de tornar todos ao seu redor em seus aliados. Então, extrapolando essa fala do Mihawk, talvez o Luffy literalmente transforme as pessoas ao seu redor em seus aliados, compartilhando a sua forma Nika com elas. Se Imo consegue fazer isso através da sua possessão e do controle direto sobre o corpo das outras pessoas, transformando essas outras pessoas em seus aliados, o Luffy também irá ser capaz de fazer o mesmo. Lembrando também que o Sol foi feito para iluminar o mundo todo, assim como Nika nasceu para libertar esse mesmo mundo. E que melhor forma Nika teria de iluminar o mundo de One Piece, senão ao compartilhar o seu próprio poder. Já um terceiro ponto de questionamento válido é como o modo Nika pode acabar tirando parte da identidade de todos os outros personagens. Cada membro do bando tem um estilo de luta muito único, então quando todo mundo virar Nika, todo mundo vai ficar esticando e dando risada igual ao Luffy. Mas aqui eu realmente não acho que isso vai ser um problema tão grave assim. Primeiro porque essa deve ser só uma forma temporária que o Oda deve dar para o bando e os outros, ao invés de uma forma definitiva que vai durar o arco final inteiro de One Piece. E segundo, que o Oda ainda pode muito bem manter a identidade de cada personagem mesclando com os poderes de Nika.
Então veremos a Nami esticando seu bastão, veremos o Usopp esticando, galera, o estilingue dele numa distância colossal. Imagina se ele consegue esticar até aqui, ele vai esticar até a puta que pariu. Veremos o Sanji esticando a perna dele para continuar dando os seus chutes e veremos o Zoro esticando as suas espadas. Inclusive, tem até aquela imagem oficial desenhada pelo Oda do Zoro com a Gomu Gomu no Mi. Então isso com certeza foi o Oda já aquecendo a mãozinha dele ali para quando ele tiver que desenhar o Zoro e todos os Mugiwaras com o Gear 5 do Luffy. Muita gente também reclama da Bonnie também ter sido capaz de emular a forma Nika, e eu acredito muito que isso tenha servido como um teste para o Oda ir ali aquecendo o público para o que realmente está por vir em One Piece. Mas eu particularmente acho que o problema da Bonnie é mais particular dela própria, já que o maior ponto de questionamento no caso dela foi sobre a interpretação esdrúxulamente elástica que o Oda teve que fazer para fazer com que a Bonnie também pudesse ter a forma de Nika. Então o problema é muito mais esse do que a banalização do modo Nika. A banalização real do modo Nika vai vir agora. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa as teorias de vocês aqui embaixo, porque o seu comentário é sempre muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela para você, beleza? Até a próxima, tchau!